Fala galera, tudo tranquilo? Aqui é o Marcel Gandes, bem-vindo ao canal Biosfera. A aula de hoje é sobre a segunda lei de Mendel. Mendel começou os estudos dele lá analisando características isoladas, características unitárias. Então, por exemplo, quando ele trabalhou com as ervilhas, ele usava uma característica só em questão. Ele usava a característica, por exemplo, da cor da ervilha. Se a ervilha era laranja, se a ervilha era verde, se a ervilha era amarela. Ou se a ervilha era lisa ou se a ervilha era rugosa. Essas características ele olhava separadamente. E ele elaborou lá os fatores, tá? Ele elaborou a primeira lei de Mendel. Na segunda lei de Mendel, ele já começou a agregar mais coisas a isso. Então ele começava a analisar esses fatores juntos. Ele analisava a cor e a forma juntos. E ele queria saber se isso era se a segregação acontecia dependente ou independente. Como assim? Olha só. Ele começou a analisar, primeira geração de pais aqui, ó, ervilhas amarelas e lisas. Toda vez que ele retrocruzava, ou seja, toda vez que ele fazia a fecundação, a autofecundação lá, né, fazia a polinização dessas ervilhas amarelas e lisas com ervilhas amarelas e lisas, sempre nascia amarela e lisa. Por outro lado, quando ele cruzava ervilhas verdes e rugosas com ervilhas verdes e rugosas, sempre nascia ervilhas verdes e rugosas. Então Mendel resolveu fazer um experimento e cruzar esses dois tipos aqui. E ele viu o quê? Ele viu que quando ele cruzou essas características, nasceram ervilhas amarelas e lisas. Então, num primeiro momento, ele viu que a característica amarela e lisa, ela não era independente. Porque se eu cruzo amarela e lisa com verde e rugosa, está nascendo amarela e lisa, a característica, a forma e a cor, elas são dependentes uma da outra, estão ligadas uma à outra, não se segregam independentemente. Mesmo assim, ele ainda sabia que essas plantas, depois de ter visto a primeira lei, depois de ter elaborado a primeira lei, ele viu que essas plantas elas eram híbridas, ou seja, elas eram uma mistura dessa com essa. Então, o que ele resolveu fazer? Ele resolveu retrocruzar elas. Quando ele fez esse cruzamento, ele obteve o seguinte resultado, ou seja, todas as combinações possíveis que nós poderíamos ter entre a amarela e lisa, verde e rugosa. Então, a segunda geração de filhos, ela teve ervilhas amarelas e lisas, ervilhas amarelas e rugosas, ervilhas verdes e lisas, ervilhas verdes e rugosas. Então, nessa miscelânea, ele conseguiu perceber que as características cor e forma são independentes uma da outra, ok? Então, elas são características distintas. Então, para poder entender isso melhor, ele começou a desmembrar isso aqui da seguinte forma. Normalmente, quando a gente vai falar, vai dar uma característica, tá? Por exemplo, quando a gente está falando da cor, a gente trata com a letra da característica recessiva. Então, teria que ser aqui Vzão, Vzão e aqui Vzinho, Vzinho. Como fica ruim para visualizar, eu vou mudar isso e nós vamos trabalhar com o nosso bom e velho amigo Azão, Azão e aqui Azinho, Azinho. Mas por que está dizendo isso, Marcelo? Por que está dizendo que aqui é Azão, Azão e aqui é Azinho, Azinho? Eu estou dizendo isso, estou dizendo que a cor aqui é porque a cor amarela ela foi dominante sobre a cor verde. Não foi? Quando eu cruzei amarelo com verde, nasceu amarelo. E quando eu cruzei liso com rugoso, nasceu liso. Portanto, o liso vai ser o nosso Vzão, Vzão, e o rugoso o nosso Vzinho, Vzinho. Ok? Portanto, deixa eu apagar isso aqui. Vamos organizar aqui bonitinho. A ervilha verde, vamos chamá-la de Azinho, Azinho, Vzinho, Vzinho. E a ervilha amarela, Azão, Azão, Vzão, Vzão. Ok? Muito bem. Então, se eles são Azão, Azão, Vzão, Vzão e Azinho, Azinho, Vzinho, Vzinho, o híbrido resultante disso aqui vai ser o quê? Quais são os gametas que podem ser formados aqui? Se eu tenho um Azão aqui, eu vou poder dar para o meu filho somente o Azão, né? E do outro lado, se eu tenho o Azinho, o que eu vou poder dar? Muito bem, somente o Azinho.
Se eu tenho Bzão aqui, ó, Bzão, Bzão, eu vou poder fazer o quê? E aqui, se eu tenho o Bzinho, só vou poder dar Bzinho, Bzinho. Nessa hora que tu está olhando isso aqui, tu deve estar imaginando, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer o cruzamento disso? Porque eu vou cruzar Azão, Azinho, Bzão, Bzinho com Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, para obter todos esses aqui. Pessoal, o bicho é feio, mas não morde, tá? Vamos fazer aqui o cruzamentinho bonito para vocês não se apavorarem tanto. Então só deixa eu pegar aqui meu apagador, tá? E eu vou mudar a tela para a gente poder fazer esse cruzamento, tá ok? Vou sair aqui se alguém quiser anotar. Beleza? Então, vamos lá. Opa! Voltou? Vai. Vamos apagar aqui, tá? Esse aqui a gente não precisa. Bom, então, primeiro vamos anotar algumas coisas importantes aqui. Ó, amarelo e o verde. Amarelo dominante, verde recessivo. Show, né? Então, liso dominante, rugoso recessivo. Show? Bom, então, olha só, deixa eu botar aqui no meu apoio, que agora presta atenção. A gente tem o Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Eu tenho que fazer o meu quadrinho. Só que o meu quadrinho agora, ele dá uma crescidinha. Olha como é que ele vai ficar. Olha que bonito que ele vai ficar. Ah, já sei, Marcelo. Eu vou colocar Não, meu amigo, não é tão simples assim, tá? Mas presta atenção agora, porque não é difícil. Não é difícil. Presta bem atenção. O que a gente vai fazer? A gente vai ter que realmente colocar os gametas, cada um aqui. Mas olha essa sacada aqui. Olha só. Eu vou pegar o primeiro aqui, ó, com o primeiro daqui. Ou seja, anota aí. O primeiro com o... É com o terceiro. O primeiro com o terceiro dá o quê? Dá... Opa, vamos pegar outra cor aqui. O primeiro com o terceiro dá Azão, Bzão. Show? Vou pegar o primeiro com o quarto. Primeiro com o quarto. Primeiro com o quarto. Se eu tenho Azão, Bzão, agora eu vou ter Azão, Bzinho. Show? E eu vou continuar fazendo isso. Agora eu vou ter o segundo com o terceiro. Azinho, Bzão. E se tu já pegou a ideia do raciocínio, tu vai saber que é o segundo com o quarto. O segundo com o quarto. Então eu vou ter Azinho, Bzinho. Ok? Simples, né? Bem simples. Embora pareça muito difícil, a coisa é bem simples. Então vamos fazer aqui bem bonitinho, bem organizado, para a gente poder entender. Tá? Pode copiar aqui se tu quiser, ó. E eu vou fazer o quadro aqui. Ó, então vamos lá, como é que a gente vai colocar isso aqui? Então, como é Azão, Azinho com Bzão, Bzinho, né?
é igual. Então, olha só, vai ficar Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho. Aqui do outro lado, a mesma coisa, porque é igual Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho. Show? Então tá. Vou apagar aqui para a gente poder botar as nossa respostinha aqui do lado, tá? Tá apagado aqui o meu apagador importado, última geração, também chamado de lenço umedecido, mas vamos lá. Bom, nesse quadrinho que eu faço, eu vou fazer a união desse com esse. Então vai ficar o quê? Azão, azão, Bzão, Bzão. Show? Vamos aqui, vamos seguir essa linha, tá? Vai ficar Azão, azão, Bzão, Bzinho. Sempre coloco a letra maiúscula na frente, vou ficar sempre com A na frente, tá? E a letra maiúscula na frente para poder organizar, facilitar a visualização. Portanto, aqui, Azão, Azinho, Bzão, Bzão. Aqui, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Vambora? Azão, azão, Bzão, Bzinho. Repete aí comigo para ver se tu tá entendendo. Ver se tu tá chutando certo, pelo menos. Ou tentando. Vamos lá. Azão, azão, Bzinho, Bzinho. Se tu entender, tu não tá chutando. Tá fazendo certo. Azão, azinho, Bzão, Bzinho. Azão, azinho, Bzinho, Bzinho. Até agora acho que não errei, né? Vamos lá. Azão, azinho, Bzão, Bzão. Azão, azinho, Bzão, Bzinho. Azinho, azinho, Bzão, Bzão. Azinho, azinho, Bzão, Bzinho. Agora o último aqui. Azão, azinho, Bzão, Bzinho. Azão, azinho, Bzinho, Bzinho. Azinho, azinho, Bzão, Bzinho. E azinho, azinho, Bzinho, Bzinho. Olha que coisa linda isso aqui, viu? Bem lindo, né? Bem simples. Ó, aqui, ó. Para tu olhar e admirar a obra de arte. Então, vamos lá. Eu sei que como amarelo é dominante, então se amarelo é dominante, ele vai ser azão, azão ou azão, azinho. Verde é recessivo, se é recessivo ele vai ser azinho, azinho. Liso é dominante, então ele vai ser Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho. E rugoso é recessivo, então vai ser Bzinho, Bzinho. Então olha só, vamos pegar todos que tenham pelo menos um azão e um Bzão. Então, vamos lá. Azão, Bzão, azão, Bzão, azão, Bzão, azão, Bzão. Logo, todos esses aqui vão ser amarelos e liso. Tranquilo? Vamos continuar. Azão, Bzão, azão, não. Azão, Bzão, não. Azão, Bzão, azão, Bzão, não, não. Azão, Bzão, azão, não, não, não. Então, olha só. Quantos eu tenho? Azão e Bzão juntos. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho 9 indivíduos que têm a cor amarela e são liso. Ok? Confirmam? Concordam com isso? Então vamos para o próximo. Agora a gente vai procurar aqueles que tenham o azão, pelo menos um azão, e o Bzinho. Então olha aqui. Aqui já está tudo comprometido. E olha aqui, ó. Azão é o Bzinho. Azão é o Bzinho. Vamos ver se a gente acha mais. Não. Aqui, ó. Azão é Bzinho. O que isso quer dizer? Azão, amarelo, Bzinho, rugoso.
Quantos indivíduos amarelos e rugosos eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3. Então eu tenho 3 amarelo rugoso. Show? Tá acabando a cor das canetas, mas vamos lá. Vamos de preto mesmo. Agora eu quero que seja azinho, azinho e pelo menos um bezão. Azinho, azinho, bezão. Azinho, azinho, bezão. Azinho, azinho, bezão. Portanto, eu tenho 3 indivíduos que são azinho, 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 azinho é verde e bezão, bezão é liso. Então, tem 3 indivíduos que são verde e liso. Já se deram conta que eu só tenho um aqui, só sobrou esse indivíduo, que é verde e rugoso. Então, quando a gente faz o cruzamento entre duplo heterozigotos, ou também dihíbridos, como é chamado isso aqui, nós sempre vamos encontrar a proporção de 9 para 3 para 3 para 1. 9 indivíduos amarelo e liso, ou seja, as duas características dominantes. 3 indivíduos amarelo e rugoso, uma característica dominante e uma característica recessiva. 3 indivíduos verdes e liso, uma característica recessiva e uma característica dominante. E um indivíduo completamente recessivo. Ok? Sempre lembrando, para tirar os gametas, para poder fazer esse quadrinho, primeiro com terceiro, aqui. Primeiro com quarto, aqui. Segundo com terceiro, aqui. Segundo com quarto, aqui. Primeiro com terceiro, aqui. Primeiro com quarto, aqui. Segundo com terceiro, aqui. Segundo com quarto, aqui. Quando eu for fazer a letra que está na frente, ela vai sempre continuar na frente. Não interessa que ela fique 2 minúsculas. A letra que está na frente, sempre na frente. Tá? Se eu comecei aqui com um Azão, se eu comecei com um Xzão, se eu comecei com um Wzão, não interessa. Se chegar Wzinho, essa característica que está na frente, ela sempre vai ficar na frente, porque assim vai facilitar a minha visualização. Eu não vou, para poder organizar o que eu tenho que ver. São muitos quadrados agora, são muitos aqui, bem mais que aqueles 4 que a gente estava acostumado anteriormente. Para facilitar isso, eu tenho que ter essa organização, ok? Sempre coloco a letra maiúscula na frente para poder ver. E maiúsculo é dominante. Então, eu mato aqui. Tranquilo? Espero que tenham entendido. Espero que ajude vocês em alguma coisa. Qualquer coisa, deixa um comentário aí que não entendeu, alguma crítica, tá? Então, valeu pessoal. Por hoje a gente fica aqui, tá? Até a próxima. Beijo.